Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo de expressões numéricas. Sempre que a gente for trabalhar com expressões numéricas, a gente tem que saber que a expressão numérica é um conjunto de operações. E para que a gente resolva essa expressão numérica, a gente tem que ter alguns critérios, usar alguns critérios. Primeiro critério é a prioridade das operações. Então, eu tenho que saber, se eu só tenho operação na minha expressão numérica, quem é a minha prioridade? Eu coloquei aqui embaixo prioridade das operações ou ordem do cálculo a ser seguido. Primeiro, potências e raízes, que é potenciação e radiciação, divisão ou multiplicação, adição ou subtração. Lembrando que no primeiro nível hierárquico, você vai resolver quem aparecer primeiro. No segundo, a mesma coisa, quem aparecer primeiro. E no terceiro nível de hierarquia, também quem aparecer primeiro. Se a sua expressão numérica não tiver, por exemplo, potências e raízes, a sua prioridade passa a ser divisão ou multiplicação. Depois da prioridade das operações, nós temos a organização. A organização é um dos critérios mais importantes da expressão numérica. A gente precisa organizar. Essa organização, ela é feita linha a linha. Linha a linha significa que quando você não utilizar na expressão numérica, naquela linha, uma operação, você precisa repetir logo abaixo. A gente vai ver já já. E se for necessário, fazer a caixa de cálculos. Símbolos ou elementos da expressão numérica. Nós temos alguns símbolos que podem aparecer ou não na expressão numérica. O primeiro são os parênteses, o segundo são os colchetes e, em terceiro lugar, as chaves. Por ordem de prioridade, tá do jeito que tá aqui. Primeiro, a gente resolve os parênteses, em segundo momento, os colchetes e, em terceiro momento, as chaves. Sempre de dentro para fora. Observem que os parênteses estão dentro do colchete das chaves, o colchete está dentro das chaves e as chaves são as últimas que a gente vai resolver. Como esse exemplo aqui foi dado, nós temos chaves, colchetes e parênteses. Quem é a minha prioridade? Eu coloquei aqui, resolver a expressão de dentro para fora. Primeiro são os parênteses, então eu vou ignorar todo mundo que não está dentro do parênteses. Ignorar não significa deixar para trás. Na expressão numérica, ignorar significa repetir na linha de baixo. Observem que aqui na linha de baixo a gente repetiu. Chave, 4 vezes abre colchete, 3 vezes 5, menos 1, mais. E aqui, 10 menos 7. 10 menos 7 deu 3. Como não há operações dentro dos parênteses mais, porque a gente já resolveu, a prioridade agora são os colchetes. Então, aqui na linha de baixo, observem que eu não tenho mais a presença do parêntese. Na verdade, a gente nem precisava mais ter colocado. A partir dessa linha, eu vou resolver prioritariamente quem está dentro dos colchetes. Só que dentro dos colchetes, nós temos multiplicação, subtração e adição. A minha prioridade, vindo aqui, divisão ou multiplicação, quem aparecer primeiro. Nesse caso, eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 5 deu 15, e o que eu faço com menos 1 mais 3? A gente repete. 15 menos 1 mais 3, fecha o colchete, fecha a chave. Resolvemos a subtração e depois a adição na ordem que apareceu primeiro. Então, aqui eu tenho 15 menos 1 mais 3. Vou resolver 15 menos 1 dá 14. 14 mais 3, 17. E, por último, 4 vezes 17, que deu 68, que é o nosso resultado.